Olá, boa noite, meu querido, minha querida. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vai bem? Espero que esteja bem. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando, te protegendo de forma muito poderosa e de forma muito grandiosa. Vamos aprender da palavra de Deus? Eu creio que nesta noite a palavra de Deus primeiro fala comigo, para depois falar com você que está ouvindo. A única coisa que eu te peço, por gentileza, seja compartilhando, porque nós vamos estar lendo uma passagem, eu creio eu que você às vezes ouviu ou já não ouviu, uma passagem bastante interessante. Eu acredito que essa passagem ela está se cumprindo nos nossos dias de hoje, meu querido. Ela está cumprindo literalmente nos nossos dias de hoje. A Bíblia chega a falar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, diz que passa o céu e a terra, mas as minhas palavras vão se cumprir. E está se cumprindo literalmente. E nós precisamos, como igreja, despertar. Jesus já está à porta. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Nós temos que viver hoje como se Jesus Cristo viesse amanhã ou a qualquer momento, né? Nós temos que viver nessa expectativa. Por quê, pastor? Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, ali se inicia, né? Nem o próprio Jesus, nem os anjos, somente Deus sabe a hora que o Filho de Deus vai vir arrebatar a sua igreja e levar para o céu. Se você quiser ter uma Bíblia em casa, se você quiser confirmar, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Então, viva hoje como se Jesus viesse a qualquer momento, mas esteja preparado, porque a vinda de Cristo está muito próxima. A palavra de Deus está se cumprindo literalmente. Nós temos visto o engano sendo disseminado. A Bíblia falou que ia surgir muitos falsos profetas, né? E a palavra de Deus está se cumprindo, né? E a passagem que eu vou estar lendo nesta noite, compartilhando algo da parte de Deus, eu creio que eu vou aprender, você também vai aprender. E nesse vídeo, quando estou fazendo esse vídeo aqui, eu pedi para que você, por gentileza, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas como você está sendo abençoado nesta noite. Amém, meu querido? Vamos estar lendo? Eu vou estar lendo a passagem que eu vou estar lendo nesta noite, é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 adiante. Aí eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu creio, meu querido, que você vai aprender sim a palavra de Deus nesta noite. Amém? A passagem que eu acabei de mencionar agora, Evangelho de Mateus capítulo 3, do versículo 1 adiante, ela fala a parábola do semeador. Mateus capítulo 3, versículo 1 adiante. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniram-se a ele grande multidão, de modo que ele entrou num barco. E se assentou, e todo o povo estava em pé na praia. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Então, no versículo 7. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas a outra caiu em boa terra e dava fruto,
uma 100, outra 60 e a outra 30 por uma. Quem tem ouvido, ouça. E chegando-se a eles, os discípulos, perguntou-lhes, por que falas por parábola? Respondeu-lhes Jesus, porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não, lhes é dado. Então, Jesus num barco, uma multidão ali de pé no mar, ouvindo Jesus. Mas havia uma classe de pessoas ali, meu querido, que mesmo ouvindo Deus, o coração estava duro, estava petrificado. Vamos continuar a leitura? Pois a quem tem, dá-lhe-se-á e terá em abundância, mas a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Né? E Jesus está falando aqui, é consciente, aquilo que tem, até aquilo que teve, vai ser tirado. O reino de Deus estava sendo revelado ali naquele momento para uma classe, era para os apóstolos. Por isso lhes falo por parábola, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre o que, amado? A profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, e não entenda com o coração, e nem se converta, e eu os cura. Então havia ali um povo, uma classe com o coração duro, petrificado. Deus não manifesta em pessoas que não abrem o coração. E quando a Bíblia fala sobre o coração, vou te dar duas referências aqui, Mateus capítulo 15, versículo 19, e Provérbios capítulo 4, versículo 23, fala que sobre tudo o que se deve guardar é o coração. E esse povo aqui, no meio, havia uma classe de pessoas no meio da multidão que não, esse Provérbios capítulo 4, versículo 23 estava se cumprindo literalmente na vida desse povo. Porque a palavra de Deus só pode salvar, libertar, curar quando a pessoa abre o coração. E isso, meu amado, quem pode fazer é só o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus tem o poder de pegar um coração de pedra, né, e trabalhar. Mas aqui esse povo estava com um coração tão duro que eles ouviam a palavra e não entendiam. E estava se cumprindo uma profecia do profeta Isaías, que está registrado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 9, se você quiser confirmar, estava se cumprindo literalmente. Mas bem-aventurado são os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque estavam com o coração aberto para ouvir o mestre do mestre, o rei dos reis, o senhor do senhor falar ali. O filho de Deus, aquele que desceu para morrer na cruz para nos salvar. Tinha pessoas ali com o coração aberto a aprender a palavra de Deus. Nossos dias de hoje, meu querido, essa pessoa vai armada para a igreja, ela não vai aprender nada, ela não terá a palavra revelada. Se nessa época que acontecia isso, imagina os nossos dias de hoje. Pois em verdade eu digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vês e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouvireis. Olha, havia, né, profetas, homens que Deus levantou, como Elias, Eliseu, né, profeta Samuel. Homens que Deus levantou, né?
E nossos dias não tem sido diferente. A palavra de Deus está se cumprindo. E ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que eu estou no versículo 19. A todo que ouve a palavra do reino, a todo que ouve a palavra do reino, o que Jesus estava fazendo ali? Cercado de multidões, sentado num barco, no mar. A palavra do reino. Ele estava no seu período ministerial. Né? E o que foi semeado nos lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, sobrevindo o que é amado? A angústia, a perseguição e por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha, ali nós estamos falando de angústia e de perseguição. A palavra fala, meu querido, que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci, vós vencereis. Vai ter perseguição? Vai ter sim. Vai ter levante? Vai ter sim. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E o que foi semeado entre os espinhos, e este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, pega aí, aos cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, sufoca a palavra. E sufocando a palavra, ela fica o quê? A pessoa se torna infrutífera. Né? A pessoa não consegue avançar ministerialmente, a pessoa não consegue avançar com o chamado que Deus chamou ele. Por quê? Porque deixou as coisas do mundo que são passageiras. E o mais interessante, eu vou te dar duas referências aqui. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, olha, Pai, eles não são no mundo como eu não sou no mundo. Confirma, lê lá. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, tá? Fazendo uma correção aí. E a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Confirma lá. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra, entende e dá o que? Fruto. Produz 100, outros 70 e outros 30. É aquele que ouve a palavra, que não deixa ser seduzido pelas coisas do mundo, que aguenta tribulação, que aguenta angústia, né? Sabe que os levantes são fortes, mas está frutificando. Olha o que a Bíblia produz 100, outros 60 e outros 30. Meu querido, e lembrando que quando Deus, a palavra de Deus aqui, a palavra do reino estava sendo semeada, naquela época houve pessoas que frutificaram. Por isso que eu e você, nós somos alcançados. Né, pelo povo da igreja primitiva. Então, meu querido, eu espero que aonde essa palavra estiver chegando, que ela possa ter ministrado o seu coração. Uma palavra, né, vindo do trono de Deus, e que eu espero que tenha te abençoado. Eu só te peço uma coisa: compartilhe essa palavra. Meu querido, fica com Deus, tenha uma boa noite, que Deus continue te abençoando, tá? Fortemente, tá? O seu amigo, Pastor Gerson.